nós. Que se constrói a partir da vontade do outro, que eu não precisa me pedir para fazer. Simplesmente se vai e faz. Para esse tipo de trabalho nosso, é a alma. Assim, é claro que tem uma coluna vertebral, a gente pensou coisas, a gente criou coisas, então tem uma estrutura. Mas o que faz pulsar mesmo é esse fluxo das pessoas que passam aqui. E eu acho que de alguma forma eles nos afetam e são afetados o tempo todo por isso. Não sei se é uma vantagem, mas sim uma característica. As intervenções são efêmeras porque elas acompanham essa respiração da cidade. Eu prefiro que as pessoas sintam falta das minhas obras do que elas se acostumem a ter aquilo na paisagem. Acho que na cidade de São Paulo, a intervenção urbana está aí para dar uma cor à cidade. Acho que no meio do cinza todo que a gente vive, a gente está cansado de tanto cinza na cidade. Então, a gente merece, acho que a cidade mais colorida. Comecei com a linguagem de pintura, mas a minha inquietação me levou a novas formas de expressão, como a fotografia, a escultura, a instalação. Depois veio a performance, o vídeo, até que eu descobri a intervenção urbana. A intervenção urbana, no meu entendimento, me permite o trânsito livre em todas essas linguagens anteriores e o que é melhor, eu posso utilizar a cidade como plataforma de trabalho, a cidade como um espaço livre, onde eu posso realizar a minha produção como artista plástico. A gente também inventou a palavra do grafite digital, né? Que é um grafite que é feito com luz. No lugar de tinta, a gente utiliza a luz. O ser digital nos permite que os desenhos sejam animados, então nos permite contar uma história. A gente tem aí da mobilidade de projetar aonde a gente quer, e não em um único lugar, em uma única parede que está ligada em uma única tomada. Então a gente tem, acho que a projeção em movimento o tempo todo, ela acho que é parte da cidade, ela é parte acho que do landscape esse. Quando o Vertigem começou, a ideia de intervenção urbana não era algo presente, não era alguma coisa que a gente falava, discutia, assim, não tinha isso. Antes nós íamos para espaços que são chamados de espaços não convencionais, como as igrejas, os hospitais, o presídio. Até então, essa intervenção acontecia sem a gente ter tanta consciência dela. Então, quando nós íamos lá para Bresser, para o presídio do hipódromo, fazer um espetáculo, tudo em volta acabava se transformando. Tinha cenas na rua, então isso acabava mudando um pouco aquele movimento, aquele fluxo começava a ser alterado. Quando nós fizemos o BR3, é que nós entendemos a força daquilo que estávamos trabalhando. Quando nós estreamos no Rio, né? Aquele caminho era impressionante, porque nós estávamos ali, a cidade em volta, né? As marginais, tudo acontecendo,
E nós não tínhamos ideia o quanto aquilo era um corte na cidade. Na verdade, nós tínhamos essa ideia, mas nós não sabíamos o quanto isso reverberava nas pessoas, como um trabalho artístico. A gente tinha tido várias aulas com o Peter Paul Paubert e ele falava sobre o esgotado, o texto do Deleuze que fala sobre esgotamento, né? E eu comecei a me perguntar o que me esgotava na cidade de São Paulo. A primeira era esse excesso de câmeras de segurança que estavam começando a surgir. Isso me incomodava profundamente. Em elevador, no trânsito, a gente não era acostumado e começou essa vigilância, né? E a segunda coisa é que eu passava muito aqui pelo centro e eu comecei a sentir a visão sempre muito encurtada. Porque como os prédios são muito próximos, então você sempre bate, seu olhar sempre bate em alguma coisa, você não vê o infinito, você não vê muito o céu, né? A não ser que você olhe realmente para cima, senão... E eu falei, puxa, eu quero falar sobre isso. Aí eu comecei a pensar, bom, tem que ser um lugar de passagem e que não tenha céu. Então tem que ser um corredor, um túnel, uma passagem. Quando a gente chegou aqui, além da passagem, tinha essa questão da vitrine, que intensificava a questão do olhar de ser olhado, né? E essa passagem, ela também estava esgotada na cidade. Ela está esgotada, na verdade, porque ela é fechada. A gente vai sair daqui, eles vão fechar de novo, ela não vai funcionar mais como passagem. Meu trabalho, num contexto maior, busca sempre uma reconexão do homem com a natureza. E quando eu digo natureza, não é a natureza no seu estado bruto ou romântico, mas também a natureza alterada pelo homem, que é o caso da nossa cidade. Toda a nossa paisagem foi transformada radicalmente pelo homem e a gente entrou num processo de anestesia que não se dá conta dessas distorções que são a realidade que está ao nosso entorno. É o caso dos rios metropolitanos, o rio Tietê, o rio Pinheiros, que são rios altamente contaminados. Atualmente eu estou fazendo uma exposição muito grande que consiste em várias intervenções simultâneas nas margens do rio Pinheiros, que provocam um olhar de uma forma humorada, mas ao mesmo tempo crítica, com trampolins, com infláveis gigantes que representam onças, com lápides na foz de alguns córregos que têm nomes indígenas. São todas situações que eu crio para que as pessoas saiam da zona de conforto, do campo de anestesia que essa cidade o tempo inteiro nos coloca. Me formei na faculdade de design gráfico e eu acho que logo depois de eu me formar eu vi que era uma outra área que eu queria ir, era mais, acho que na área da arte ou do desenho. Então eu já comecei a desenhar. Logo depois eu tive a vontade de ter um trabalho na rua. Eu via que na rua era, acho que um bom lugar para se comunicar um pensamento. Foi no ano de 2009
que eu comecei a escrever Mais Amor, Por Favor, acho que nos muros da cidade aí de São Paulo. Aí eu vi que era uma mensagem muito forte, que era um pedido de amor, acho que no meio do caos esse que a gente vive no dia a dia da cidade de São Paulo. Então era uma mensagem que te pedia um pouco de amor, um pouco de respeito, um pouco de carinho, um pouco, acho que, da generosidade entre um indivíduo e outro. Quando eu conheci o Igor, eu vi os desenhos dele e eu sentia que eles estavam se mexendo no papel. E aí veio a vontade de animar e criar pequenas histórias, pequenas narrativas com os desenhos. A gente tem um trabalho de animação de quadro a quadro, de 12 quadros por segundo, que a cada segundo são, acho que, de 12 quadros que são desenhados um a um. A gente leva as animações para a rua através de 2 triciclos que a gente tem. Os triciclos têm uma bateria de carro que ela está ligada com projetor, computador e caixas de som. Então a gente tem um equipamento de som e projeção portátil. Como a gente não está ligado numa tomada, a gente pode ir se locomovendo. Eu digo que o trabalho de VJ Suave, que ele é uma espécie tipo do desmembramento, acho que da filosofia Mais Amor. O que é mais amor? O que é o amor? Quando as pessoas leem a frase Mais Amor, Por Favor, pode ter diferente significado para cada um, né? Então, através dos curta-metragens, a gente conta o que significa para nós, né? Aonde a gente quer mais amor. A gente quer mais amor com a cidade, a gente quer mais amor com os moradores de rua. Então, as temáticas são todas baseadas no mais amor mesmo. A gente verdadeiramente, cada apresentação ela é uma de verdade. Porque assim, essa fronteira entre a ficção e a não ficção, porque tem gente do público passando, sabe? Tem 2 homens se beijando, um gritando na boca do outro, dentro da boca do outro. Ou você grita stop. Tem gente do público que para. Tem gente do público que começa a fazer o que o ator está fazendo. Tem gente que passa performando de verdade. Hoje tinham 2 mulheres aqui que não se conheciam. Uma passou, aí a outra passou atrás. Como elas não se conheciam, elas falaram assim, nossa, você sabe o que é isso? E eu estava lá fora. Eu não sei, mas eu gostei. Ela falou, vamos passar de novo? Aí pegou na mão. Passaram de novo. Aí passaram de novo. Vai 2 senhorinhas. Aí uma já pegou o telefone da outra e começou, não sei o que, contar a história da vida delas e passar. A outra falou assim, vamos passar dançando agora? Gosta de levar nossas animações para a rua, para o espaço público, para ter diferentes tipos de pessoas olhando para nossa arte, também
surpreender as pessoas. Alguém que vai andando pela rua não vai estar esperando ver uma performance, animações, luz, iluminado. Então, a gente gosta muito dessa reação de surpresa das pessoas e felicidade. Muitos ficam olhando para a bicicleta, perguntando coisas, como é que a gente montou, como que a gente consegue fazer as coisas. Então, cria uma dinâmica muito legal entre o espectador, a cidade e a gente. A gente cria uma experiência meio mágica para a pessoa, que eu acho que uma pessoa não está esperando aquilo. Acho que a projeção ela tem uma mensagem também, então a gente está comunicando alguma coisa, a gente está comunicando um amor através da luz, utilizando de suporte a cidade. Você pode pegar o gato, pega o gato. Pega ele. Meus manequins foram decepados, foram alvejados por tiro, por tinta, eles foram radicalmente transformados, mas eu acho interessante esse diálogo. Não dá pra gente dizer que a cidade de São Paulo é um campo de flores e rosas. Basta olhar a situação do nosso Rio e você vê como a nossa cidade é extremamente violenta. E esse diálogo que a minha obra tem com a cidade é muito inteligente no sentido de eu o tempo inteiro estar criando essas situações de pergunta-resposta e contra-ataque. Essa conversa que eu tenho com a sociedade, essa dinâmica da cidade e as alterações que isso faz na minha produção é uma das mágicas e uma das características da intervenção urbana, porque eu estou lidando exatamente com o cotidiano da rua, das pessoas, as condições em que a gente é posto à prova o tempo inteiro. E eu tenho que absorver isso de uma forma criativa e devolver isso para a cidade, senão o trabalho ele é derrotado. E acho que não é o caso. O que eu estou propondo com minha produção é justamente um diálogo criativo que faça as pessoas enxergarem a realidade de uma forma diferente. A questão maior da intervenção, para mim, desse lugar é isso. Abrir como passagem e as pessoas fazerem o que elas bem entenderem nessa passagem durante o fluxo, né, da intervenção. Então, hoje tinha não sei se vocês repararam, mas tinha um senhor que ele é médico num manicômio e ele veio com, acho que umas 8 ou 9 pacientes e eles passaram cantando, um tocando e os outros batendo no balde, porque ele contou lá e eles quiseram vir performar. Aí tem gente que na hora passa, outro dia um menino falou assim pra mim, eu posso tirar a roupa, passar nu? Eu falei, você faz o que você quiser, uma passagem. Aí ele passou no ele e a namorada. A grande diferença entre eu expor na rua
ou no espaço institucional, como um museu ou numa galeria, é de que eu amplio esse diálogo, eu aproximo o universo maravilhoso da arte para milhares de pessoas que nunca tiveram uma aproximação com esse universo. Eu dou a possibilidade de um pensamento diferente em relação a tudo aquilo que já é o comum ou o que a gente considera comum. O caso de rios poluídos. Isso não é o normal, mas a gente já se acostumou a aceitar essa triste condição. Então o trabalho, quando vai para a rua, ele abre essa experimentação, essa vivência, não só minha com o trabalho, com a cidade, mas também as respostas dos diferentes públicos em relação ao meu trabalho. A gente normalmente, acho que vai para lugar que é mais escuro, é um pouquinho mais perigoso, para, acho que dá um momento mágico que a quem está passando ali. Acho que de tentar comunicar uma mensagem que é esquecida, é o amor, de tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas, dar um start. Também é interessante a transformação do espaço, né? Ao projetar luz e cores no espaço, você está trocando ele completamente. Então, de repente, um espaço escuro, que estava cinza, fica iluminado e colorido, né? Ganha vida. E dá vida para a cidade, dá um amor, dá um calor, dá uma alegria, né? A pessoa já não tem mais medo, de repente, estar nesse beco escuro, tudo cinza. Para mim, assim, a parte mais feliz para mim é ficar na rua. A rua traz uma vida que a gente não consegue nem chegar perto fazendo de conta, né? Assim, claro que os atores, eles são atravessados, eles fazem o máximo, mas esse sangue mesmo, sabe, da rua, esse sangue que você não espera, você não dirigiu. Ele vai e faz, ele vai e escorre. O que estava esgotado, explode, né? Ele sai. Eu acho que o que a gente queria com esse trabalho era isso, né? E cada vez mais o público interage, as pessoas esperam. O pessoal que sai do trabalho às 7, na sexta, eles sabem, eles esperam às vezes. Tem uns novos, né, claro. Eu sou suspeita, mas eu adoro ficar lá em cima. Eu acho que é a parte mais legal, né, que é onde acontece de verdade, as pessoas são capturadas pelo vídeo e resolvem descer e participar. A ideia de intervenção, ela está assim, crescendo, e para mim, pessoalmente, eu acho que ela é provocadora, porque eu saio daquele lugar que eu estava acostumado, onde eu me formei, onde eu já experimentei várias vezes, que é da caixa preta, e vou para um espaço que não convencional, como um hospital, um presídio, e depois eu vou ganhando a rua, e a rua eu vou ganhando outras relações com o público espontâneo, com um espaço novo que eu tenho que descobrir qual que é o meu contato com esse prédio, com as faixas de segurança, com o ônibus que passa, as proposições artísticas pensando já no movimento da cidade, né? De fato, a minha relação com a água é muito presente desde o começo da minha trajetória. Talvez por eu ser surfista, por eu fazer uma troca de energia com as forças da natureza nesse sentido, de ir buscar o oceano e me reenergizar lá e voltar para São Paulo e gastar toda essa energia aqui com vocês. Mas provavelmente essa é uma das matrizes da minha produção, essa vontade de estar conectado com a natureza, que a cidade o tempo inteiro te tira, né?
que vocês fazem explicando o trabalho para as pessoas. É bem mais fácil ver imagens mesmo que explicar em palavras. Acho que até hoje é muito difícil. O que vocês fazem? A gente tem uma bicicleta mágica que projeta desenho animado.